Curso Família Feliz, projeto de Deus. Você crê nisso? Amém. Eu sou a pastora Zique e essa é a 5ª palestra do curso Família Feliz, projeto de Deus. Temos aprendido bastante coisas, eu tenho certeza que o Senhor continuará a nos ensinar, a nos instruir para que haja crescimento. E quanto mais a gente cresce, mais a gente se desenvolve e mais o Senhor nos abençoa. Tema de hoje, finanças no meio familiar. Diz assim, glória a Deus. Finanças no meio familiar. Amém. Glória ao Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Quero ler com os amados o versículo de número 10. Diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha só que texto é este, hein? Amados, se eu disser para você que muitas famílias se destroem por causa de dinheiro, você acredita? Muitas famílias. Gente, é muito grave esse assunto. As pessoas abrem mão do maior tesouro que é a família, o maior tesouro que um homem pode conquistar nessa terra, que uma mulher pode conquistar nessa terra, por causa de dinheiro. Ou às vezes por causa de muito dinheiro, ou às vezes por causa de pouco dinheiro. As pessoas acabam se agredindo e acabam se afetando. Queridos, o Senhor nos traz esse texto, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amados, o texto está nos dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde começam os males no assunto financeiro? No amor ao dinheiro. É pecado ter dinheiro? É pecado correr atrás de dinheiro? É pecado querer fazer uma poupança? Não, não é pecado. Agora, se eu colocar o dinheiro acima de qualquer outra coisa, acima da minha família, acima de Deus, aí eu posso me enrolar e cair nesse texto aqui. Então o Senhor diz que o amor ao dinheiro, o amor demasiado, quando o dinheiro está acima de outros princípios, lá começa os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Pessoas se desviam do evangelho por causa de dinheiro. Tem gente que até usa o famoso slogan, né? Não vou dar dinheiro para pastor. Ah, se eles soubessem. Não tem nada a ver. O dinheiro não vai para o pastor. Amados, muitas pessoas se desviam da fé por causa disso. Muitos casais se separam por causa disso. Muitos pais e filhos brigam por causa disso. Recentemente eu ouvi um testemunho de uma família. Eles estavam com um problema porque a mãe, que já estava meio adoentada, meio acamada, foi trapaceada pela própria filha, que fez ela assinar um documento transferindo todos os bens para o nome dela. Aí os irmãos descobriram a trama, a trapaça. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. As pessoas perdem amizade por causa de dinheiro. As pessoas jogam fora o casamento por causa de dinheiro. As pessoas perdem emprego por causa de dinheiro. As pessoas perdem a fé por causa de dinheiro. Mas o dinheiro é bênção. Sem dinheiro, nós não nos alimentamos, não é verdade? Sem dinheiro, a gente não pode pagar a conta de água, de luz do telefone. Sem dinheiro, as coisas não fluem, não funcionam. Agora, eu não posso amar o dinheiro a ponto de fazer com que aquilo desgrace a minha vida e os meus planos e os meus objetivos. Por causa disso surgem as brigas, por causa disso surgem as invejas, as traições e os assassinatos. Eu tenho exemplo na minha família. O meu pai faleceu com 2 tiros, um no peito e um na testa. Meu pai estava num empreendimento financeiro muito grande. Eu era muito jovem, muito menina ainda.
mas era coisa de muito, mas muito dinheiro. Era muita terra que estava envolvida. Terras e mais terras. E quando ele estava prestes a fechar aquela negociação e tomar posse de um grande valor, ele foi assassinado. A pessoa até hoje nunca foi presa, mas a gente desconfia mais ou menos. A gente sabe mais ou menos as coisas. E algumas pistas nos levam a ter certeza que foi por causa de dinheiro. E depois disso, pessoas se beneficiaram disso. Pessoas se beneficiaram. O dinheiro faz com que as pessoas tomem decisões que, alguém diria, até Deus duvida. Até Deus duvida. Ao ponto que as pessoas chegam por causa disso. Leia comigo o Evangelho de Mateus 6:24. Retorne, você estava em Timóteo, retorne. Mateus, capítulo 6, versículo 24. É um texto bastante conhecido, mas importante para introduzirmos o assunto de hoje. Diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar ao outro, ou há de se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então é difícil que uma pessoa consiga o equilíbrio. É possível conseguir? É, mas é difícil. Porque normalmente as pessoas acabam se corrompendo. É por isso que às vezes a gente vê tantas coisas ruins, tantas notícias ruins no meio político no nosso país, no meio administrativo. Nós vemos muitas coisas feias, muitas coisas erradas. Por quê? Porque as pessoas se deixam corromper e se manipular por causa do dinheiro que deveria ser bênção. Então, o Senhor nos traz esse texto. Ninguém pode servir aos dois senhores, ou há de devotar a um e desprezar ao outro. Algumas versões chegam a dizer: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon nós entendemos por um contexto que seria um principado que age na área financeira para de fato afastar as pessoas de Deus. Então é importante nós refletirmos sobre este assunto. Nós precisamos ter um equilíbrio sim, e não tirar o nosso foco, em primeiro lugar, do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amados? Conselhos úteis. Vamos falar sobre finanças no meio familiar nos dias de hoje. Duas coisas é importante a gente observar aqui. Duas coisas. Quando nós falamos em principados, em demônios, quando nós falamos em intervenção espiritual do lado do mal na vida financeira das pessoas, nós identificamos algumas coisas. E eu quero colocar dois espíritos dentro desse contexto. Primeiro, o espírito de consumismo. Segundo, o espírito de comparação. E isso entra dentro das famílias e destrói as famílias. Primeiro, quero falar sobre o espírito de consumismo. Amado, muitas pessoas hoje começam a ter problema no casamento, no relacionamento, porque não sabem administrar aquilo que ganham. São movidas por um consumismo fora do comum, por um capitalismo, por algo que a pessoa não controla, não parte mais dela, ou eu diria até que ela precisaria de um tratamento, porque aquilo toma conta da pessoa. Ela não pode ver, a pessoa não pode ver uma promoção, não pode ver uma liquidação, não pode ver uma oportunidade que está lá gastando. E isso acaba gerando problema no meio familiar, porque às vezes a pessoa acha, está barato, está em conta, mas isso é todo dia, isso é toda semana, isso é a cada quinzena, isso é todo mês, e no final das contas, dívidas, problemas e problemas. Nós podemos observar duas situações. Podemos ver mulheres
gastando com bolsas, com sapatos, com N coisas que às vezes são supérfluos e às vezes o marido só vai olhando para aquilo. Só vai olhando para aquilo. Uma coisa é comprar algo diferente, porque mulher precisa de coisas diferentes. Precisa. Mas existem aquelas que não sabem controlar. Todo dia ela chega com algo novo em casa. Todo dia chega algo com algo diferente em casa. Eu tive uma amiga que ela não podia contar a quantidade de sapatos que tinha. Era dezenas e dezenas de caixas. Ela guardava nas caixinhas. Eram pilhas e pilhas. Um dia eu me dei o trabalho, comecei a contar, já tinha passado os 100, eu parei. Parei de contar. Porque o vício dela era comprar sapatos. Em contrapartida, nós observamos também homens no mesmo espírito de consumismo. Ele gasta com o quê? Com ferramentas. Ele não pode ver um alicate novo, porque ele está comprando um alicate novo. Ele não pode ver lá um fio, não sei do que ele está comprando aquele fio. Ele não pode ver algo, como eu poderia dizer assim, para o carro. Ah, sabia disso? Tem homem que está a todo mês trocando o tapete do carro, é azul marinho, é prateado, é não sei o que, é um vidro, não sei o que, é um acessório aqui, é um negócio, é um sachêzinho, é um radinho, é um suplemento para não sei o que, é toda hora, é toda hora. Aí ela gasta com o supérfluo de um lado, ele gasta com o supérfluo do outro. Quer ver um vilão no meio das famílias? Hobby. Às vezes a pessoa tem um hobby e começa a investir com aquilo. Quando percebe, está endividada. Eu conheço uma pessoa que gosta muito de pescar. E é legal pescar. Muitos gostam de pescar. Eu já não tenho paciência muito para ficar lá esperando o peixinho morder a isca. Eu preferi pescar homens e mulheres para o Senhor. Mas há quem gosta de pescar peixe no rio, no mar. E eu conheço uma pessoa que investe grande parte daquilo que ganha em rodinha para puxar linha, não sei o nome daqui, molinete, né? Acho que é molinete. Gasta em fio daquilo, em boia daquilo, não sei o que, é vara assim, é vara não sei o que, é curta, é longa, é grossa, é larga, não tem mais nenhum de guardar tudo aquilo. Não tem mais nenhum de guardar. E continua gastando, continua investindo. Então, infelizmente, esse tipo de coisa acaba acontecendo no meio da família. Aí ela chega com o sapato novo, tem briga naquela noite. Ele chega com uma vara e uma linha nova, tem briga naquela noite. No final do mês, tem briga de novo, porque gasto dos dois lados, falta pro orçamento. Falta pro orçamento. Então, nós precisamos parar para pensar e analisar como é que nós vamos administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Um outro espírito que nós observamos no meio das famílias, e isso gera problemas sim, que é o espírito da comparação. Falamos do espírito do consumismo, que é o gasto desnecessário, com o supérfluo. Agora a questão da comparação. Amados, quando nós pensamos em administrar bem as finanças, para que a família tenha saúde financeira, saúde emocional, nós observamos também a questão da comparação. Infelizmente, existem pessoas imaturas ou pessoas simples demais que não conseguem observar o quanto elas têm e até quando elas podem ir. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas olham assim: ah, o fulano comprou um carro novo. Então, se o meu vizinho comprou um carro novo, eu preciso trocar o meu também. Eu preciso comprar um carro novo. Aí ela olha, porque a minha amiga, querido, precisa ver a bolsa nova que ela estava hoje. Aí ela cresce o olho daquela bolsa da amiga e de repente está lá ela comprando uma bolsa nova, porque está comparando. A pessoa começa a comparar e a pessoa às vezes nem tem conta, nem tem noção. Às vezes acaba dizendo: ah, não, eu não tenho inveja, isso não é comigo. Mas cada vez que um colega, cada vez que um parente, cada vez que um vizinho, cada vez que alguém da igreja surge com algo novo ou diferente, a pessoa sente a necessidade de acompanhar. E às vezes não pode acompanhar. Não pode. Até porque não pode, porque nós somos únicos.
Não concorda comigo? Cada um de nós tem uma identidade. Então eu não posso imitar o outro, eu não posso copiar o outro, eu preciso manter a minha identidade. Agora as pessoas, elas começam a comparar. Alguém comprou um casaco novo, nem chegou inverno, mas alguém tem um casaco novo, bonito, de outono, coleção de outono. Eu quero também. E vai lá a pessoa se endividar, faz lá em 5, 10 parcelas, passa o inverno e ainda está pagando. Então são coisas que nós precisamos atentar. Eu ouvi casos de pessoas assim, às vezes chegou a estação e a pessoa descobriu que alguém na família havia comprado algumas coisas novas para poder passar a estação. A pessoa não se contentou em comprar uma muda, um traje, uma peça. Foi e comprou logo de 7. 7 de uma vez só. 7 peças de uma vez só. Amados, não é errado a gente querer o melhor para nós, mas nós precisamos entender o nosso limite, as nossas condições, até onde podemos ir, como podemos fazer, como devemos administrar, porque senão nós vamos cair ou no espírito de consumismo ou no espírito da comparação. Ah, porque o fulano tem, eu quero também. E não é assim que funciona. No nome de Jesus, que possamos ser pessoas sábias, conseguir viver com aquilo que temos e não ficar almejando aquilo que é impossível. É claro que eu e você temos todo o direito de traçar metas, traçar objetivos. Isso é importante para mim, isso é legal, e almejar e buscar algo. Mas a partir do momento que qualquer uma dessas coisas comece a atrapalhar a minha vida financeira, aí eu preciso parar e refletir e me reorganizar. Para quê? Para que a minha família viva em paz e viva feliz. Inclusive na vida financeira, no nome de Jesus. Amém, amados? Todos sabem o que está escrito em Gênesis capítulo 2, 24? Quem sabe o que está escrito em Gênesis 2, 24? Ok, vou ajudá-los. É o texto que fala sobre a união do homem e a mulher. E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e juntos serão o quê? Serão o quê? Uma só carne. Uma excelente dica agora para casais, para a família. Amados, quando nós falamos em finança familiar, tem algo às vezes que nós precisamos parar e refletir. Não tome essa questão que eu vou te falar agora como certo, como verdadeiro, como regra absoluta, porque cada caso pode ser diferente. Porém, isso que eu vou te falar agora é um método muito eficaz para que as famílias vivam bem financeiramente. Quando um homem se une a sua mulher, a Bíblia diz que eles serão o quê? Uma só carne. E uma só carne é uma só carne. É 2 que se tornam 2 que se tornam 1. Então, quando nós falamos sobre finança, alguns conceitos também são importantes ser revisados e observar se aquilo vai funcionar para nós ou não. Vou te dar um exemplo. Quando um casal se une, talvez precise deixar de existir aquela questão, meu dinheiro, para passar a existir aquela questão, nosso dinheiro. Deixamos o meu dinheiro de lado para passar a existir o nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Nós paramos para pensar, poxa vida, há anos eu tenho a minha conta. E a gente passa a pensar na possibilidade de uma conta conjunta. Porque são uma carne só. A gente para de esconder o valor real do salário para que o casal planeje junto a vida financeira da família. Lembre-se, é uma sugestão que é eficaz, funciona. Talvez para alguns casais não dê muito certo, mas na maioria funciona. Queridos, enquanto um casal está assim, isso aqui é meu dinheiro, porque eu isso, porque eu aquilo, eu ganhei, eu fiz, eu comprei, eu paguei, eu estou dando margem para uma divisão. Eu estou dando margem para uma separação. Agora, quando eu tenho maturidade suficiente para entender que isso aqui é nosso,
Então nós temos a responsabilidade de administrar juntos. Pode ter certeza que as coisas irão fluir muito melhor. Muito melhor. Porque enquanto a mulher puxa para um lado e o marido puxa para o outro, as coisas ficam muito difíceis. E eu digo isso a você por experiência própria. Por experiência própria. Eu tenho algo comigo que é uma experiência única. Eu fui uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente. Todo lugar que eu ia, Deus me abria a porta, mas assim, escancarava portas. Eu sempre tive os melhores cargos e os melhores salários nas poucas empresas que eu trabalhei. Porque eu fiquei anos no mesmo lugar. Anos. A minha carteira foi registrada poucas vezes. Porque eu entrava no lugar, ficava. E naquele lugar eu ia subindo. Até Deus me remover. E colocar em outro lugar. E eu ia subindo. Eu conquistei cargos muito almejados. Conquistei grandes salários. Mas na época que eu ainda não tinha entendimento da palavra de Deus, era o meu dinheiro. Era o meu salário. Era o meu cartão. Era o meu cheque. Era a minha vida financeira. E o meu marido lá. Era o dinheiro dele. Era o salário dele. Era as contas dele. Amados, não estava fluindo, não estava dando certo. Até que nós tivemos esse entendimento. Logo depois que nós nos convertemos. Mas aqueles vários anos, antes de nós conhecermos a Cristo e entendermos alguns princípios na palavra, a gente ficou assim, puxando a corda para um lado e o outro puxando a corda para o outro lado. Foi difícil. Até a gente entender, juntar tudo, se unir. E eu digo a vocês que isso deu certo. A gente conseguiu conquistar o nosso imóvel, quitamos o nosso imóvel, temos 6 anos, conquistamos o nosso carro, conquistamos várias coisas. Amados, quando os dois têm a mesma visão, as coisas fluem, as coisas dão certo. Então nós precisamos parar e rever alguns conceitos. Porque o que acontece hoje? O fato das pessoas terem contas individuais, um nunca fica sabendo quanto o outro ganha, quanto gastou, no que gastou, por que gastou. Dá margem para mentira, dá margem para o engano, dá margem para a burlação dentro da família. E isso não provém de Senhor, não provém. Quando nós colocamos tudo no papel, abrimos o jogo, planejamos, pode ter certeza que as chances de dar certo, as chances de melhorar são muito maiores. Muito maiores. Pode ter certeza disso que eu estou te falando no nome de Jesus. Abra comigo no Evangelho de Lucas capítulo 14. Você está em Mateus. Vai um pouquinho para frente. Quero falar sobre planejamento. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do 28 ao 30. Diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos venham a zombar dele, e dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater um outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que contra ele vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Vamos falar sobre planejamento. O Senhor está instruindo sobre planejamento. E a base do sucesso financeiro de uma família é unidade e planejamento. Quando o casal se une, meu amado, como é difícil, às vezes, só para o homem sustentar uma casa, ou só para a mulher sustentar uma casa. Há casos que um dos dois consegue ser o provedor,
Mas há casos que, se os dois não trabalharem, a família pena. A família perece. Então nós precisamos refletir sobre isso. E às vezes não é por muito tempo, às vezes é por um período. Vou te dar um exemplo. O casal lá decidiu comprar um imóvel. O financiamento, 10 anos. Por 10 anos os dois vão ter que trabalhar. Mas sabe que depois disso, um pode parar, vamos tomar como exemplo que seja a mulher, para que ela possa gerar um filho, ficar em casa, cuidar da criança. Planejamento. Agora, quando nós não planejamos, a gente acaba sofrendo lá na frente. O Senhor nos instrui. É importante sentar, colocar no papel, planejar e calcular para ver se podemos concluir. A base de tudo é o planejamento. Queridos, na papelaria existe um livrinho chamado Livro Caixa. Alguém já viu esse livrinho na papelaria? Custa R$4, R$5. Acho que mais ou menos isso. Às vezes as pessoas acham que aquilo lá só serve para empresa, para lojinha, para quitanda. Não, serve para sua casa. Serve para sua vida. Você pode anotar tudo aquilo que você gasta, todas as suas despesas, e pode anotar tudo aquilo que você ganha. Porque às vezes pode haver casos de pessoas que têm um salário fixo e sabe aquilo e não muda. Mas há casos, às vezes, de alguém que tem um salário fixo, às vezes tem uma comissão, às vezes a pessoa pode fazer um bico. Então vai entrando, tem entradas e vai somando aquilo. E tem a parte da saída. Quanto eu gasto? Sabe por que as famílias sofrem financeiramente? Porque a maioria delas gasta mais do que ganha. Gasta mais do que ganha. Eu não tenho como ir na sua casa e dizer, olha, sua família está assim porque você está gastando mais do que ganha. Mas você tem como fazer o seu relatório no final do mês, fazer o planejamento, observar e analisar. Poxa vida, de fato estou gastando mais do que eu ganho. Ou, de fato, estou gastando menos que eu ganho. E o que está sobrando? O que eu estou fazendo? Eu preciso guardar, preciso investir, preciso olhar para o futuro. E às vezes com o planejamento eu consigo elencar prioridades, excluir coisas ou incluir coisas na minha vida financeira para que as coisas possam ir bem melhores. E quando a família está bem estruturada, quando a família está organizada, amados, não precisa ser rico para ser feliz. Aliás, você pode repetir essa frase comigo? Diga assim: eu não preciso ser um ricaço para ser feliz. O que eu preciso, primeiramente, é de Deus no meu coração e de um bom planejamento. Você já ouviu aquela frase que o dinheiro não traz felicidade? Amados, quanta gente aí que está desesperado com um montão de dinheiro, desesperado emocionalmente. Tem dinheiro, mas não tem paz. Dinheiro não traz a felicidade. Então nós podemos viver bem nessa terra, administrando bem aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então eu quero te dar a dica hoje. Compre um livro caixa na papelaria. Amém? Compre um livro caixa. Faz uma experiência. Começa a anotar tudo aquilo que você gasta. Quer ver onde a gente mais gasta? Às vezes, é num lanche, é num passeio, é numa passagem extra, é não sei o quê, é num presentinho, e a gente não sabe onde vai o dinheiro. Então é importante relacionar tudo aquilo que você gasta e tudo aquilo que entra para você e fazer esse planejamento. Uma boa dica para gastar menos no dia de fazer compra: não ir de barriga vazia no mercado. Porque quando você vai sem jantar no mercado, ou quando você vai rapidinho no mercado antes do almoço, você quer comprar uma mistura para o almoço, só faltava uma mistura. Você voltou porque a mãozinha ficou roxa, cortando aquela sacolinha assim. Você só precisava comprar uma mistura para o almoço, mas você foi com fome no mercado. Você viu um monte de coisa, foi ponto. Nem se lembrou que você foi de pé, que você estava sem carro, ou que estava sozinho, e veio arcado com aquelas sacolas. Uma porção de coisas que não precisava ter comprado naquele momento. Então uma boa dica é não ir com fome no mercado, fazer uma lista dos itens necessários, colocar nas prioridades.
Amados, se tem algo na nossa vida que nós precisamos fazer, é uma lista de prioridades. De prioridades. Vou te dar um exemplo. Eu lembro de um caso de uma família. Eles não tinham nada dentro de casa. Não tinham nada. Eu lembro que nós ajudávamos essa família todo mês. Ajudávamos com alimentos, ajudávamos com roupa, porque eles tinham várias crianças. Eles eram muito simples mesmo. Um belo dia ela chegou para mim: aqui, pastor, meu telefone, você está com telefone? Não tinha nem luz na casa dela, era um rabicho, era um gato. Ela veio com um papelzinho dizendo que estava com o telefone em casa. No primeiro momento eu fiquei feliz. Nossa, que legal, está com o telefone em casa. Porque eles viviam em uma peça e meia dúzia. Não tinham nada dentro de casa. Nós ajudávamos. Ela chegou: estou com o telefone, que legal, é? E a gente está com internet também. Por quê? Para que internet se você não tem computador? Você está entendendo? Alguém passou lá, falou para fazer o plano, ela fez. E aí? Aquilo ali era prioridade? Não era prioridade. Não precisava nem de telefone, muito menos de uma internet para quem não tinha computador. Então, às vezes, a simplicidade, o excesso de simplicidade atrapalha. Já tive casos também. Eu lembro que quando chegou aquela questão de operadoras aqui em Colombo, que não tinha, ou você só tinha uma opção, lembra? A gente pagava caríssimo, era uma opção. De repente veio uma operadora, daí veio outra. Aí eu comecei a ver o povo mudando e muda pra cá, e troca pra lá, e troca pra cá, e as pessoas gastando um montão e empinadas. Eu lembro de gente que chegou para mim: pastora, me ajuda, me socorre. Tem gente que veio na igreja pedir socorro para pagar a conta de luz, porque estava para cortar a conta de luz, mas a internet estava em dia. Põe a mão assim, põe a mão aqui do lado da sua testa, põe a mão assim. Dá para entender uma coisa dessa? Dá para entender? A conta da luz da pessoa ia ser cortada. E a pessoa veio desesperada querendo ajuda para pagar a conta de luz. Amém? Vamos ajudar, vamos socorrer. Mas a internet estava em dia. E eu lembro que eu até sugeri para a pessoa: mas e se você colocar... não posso ficar sem internet. Não posso. E não tirou a internet. E aí? Sabe que às vezes o excesso de simplicidade também atrapalha? Nós não podemos ser tão simples assim. Nós precisamos ser visionários, nós precisamos olhar na frente, elencar as prioridades. Amados, se eu fosse fazer uma lista de prioridades hoje, pensando, olha, nós estamos fazendo uma palestra sobre família. O tema de hoje é finanças. Qual é a prioridade? Se eu fosse fazer uma lista, número 1, o que estaria nessa lista como despesa ou como primeiro item nessa família, como prioridade ali? Investimento. Mercado? O que mais? Prioridades, lista de prioridades, rapidinho. Luz, água. Aqui, prioridades. O quê? Telefone? Prioridades lá. Gás? Prioridade. Falou tudo, irmão. Esse negócio aí tem que estar por primeiro. Porque se eu coloco o dízimo na lista lá de trás, não sobra. Aí o devorador vem e leva o resto. Então, quando eu faço a minha listinha, o primeiro item, dízimo. Segundo item, primícia. Terceiro item, oferta. Quarto item, aí se lembra. Água, luz, mercado. Às vezes o que vai sair é o telefone, a internet, o celular, eu sei. Talvez não saia nada. Porque quando nós conseguimos planejar e quando nós somos fiéis, amados, pode ter certeza que aquilo que nós precisamos, o Senhor coloca nas nossas mãos. Mas é preciso planejamento. Então, eu vou até sugerir para você, além do seu livrinho
caixa que você vai comprar e começar a fazer um teste para descobrir onde é que está indo seu dinheiro. Por que você não está guardando ainda na poupança? Esse é um ano de conquista, por que você ainda não tem dinheiro na poupança? Você vai fazer esse livrinho caixa, descobrir o que está te levando o seu dinheiro. É supérfluo ou é algo importante como o investimento no imóvel? Eu lembro que quando nós estávamos pagando o imóvel, era sagrado. Depois que era separado o valor do dízimo e oferta, era o valor da casa. Podia até cortar a água, podia fazer, mas a casa era sagrado. Aí era a casa. Depois vinha o mercado, porque o mercado a gente tirava daqui, tirava de lá, diminuía uma coisinha aqui, conseguia ajustar. Mas a casa não se mexia. Então você também tem que ver qual é a sua prioridade. De repente a sua prioridade hoje seja, sei lá, a prestação do seu carro, que é o seu investimento, seja a escola do seu filho, não sei. Tudo nós precisamos parar e pensar e planejar, porque Deus nos dá estratégia para tudo isso. Amém, queridos? Deus quer que você viva bem com a sua família, administrando bem o tesouro que Ele tem colocado na sua mão, tanto as pessoas que Ele colocou ao seu redor, debaixo do mesmo teto, quanto a sua vida financeira. Por quê? Para que você não seja tentado, como muitos são, por causa de dinheiro, destruir a sua família. Pastora, quem está envolvido na administração da família? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem decide? Quem planeja? Quem pensa na finança da família? Quem? Fala aí. Quem? Fala aí. Você levantou a mão? Fala aí. Quem? Quem? O casal? Fala aí. O casal? Fala aqui. Casal. Quem mais? Fala aí, pastora. Fala aí, presbítero. Quem? Você? Chamou autoridade para ele. Queridos, o homem é o sacerdote, ele é o cabeça, nós aprendemos assim, amém? Mas na hora de planejar a família precisa estar envolvida. Porque muitas vezes a gente exclui as crianças também. E a gente também não pode excluir as crianças. Nós não vamos fazer aquilo que as crianças dizem, mas pelo menos ouvir as crianças nós precisamos ouvir. Precisamos em algumas coisas. Porque senão a gente só pensa em nós. E a gente esquece que às vezes eles precisam de um tênis novo. Às vezes, uma vez por mês, ou ainda que seja uma vez por ano, eles precisam ir passear no parquinho. Eles precisam ir naquele parquinho que paga, às vezes, para ficar lá o dia todo, para eles se divertirem, uma vez por ano, pelo menos. Nós precisamos incluir as crianças nesse planejamento. Nós precisamos sentar com todos. É claro que as decisões serão tomadas pelos adultos, mas é importante que toda a família esteja envolvida. Por quê? Para que os adultos ensinem as crianças a fazerem planejamento financeiro. Nós não temos ensinado os nossos filhos a planejar financeiramente. Aí eles crescem, eles não sabem o que fazer. Eles acham que é só chegar, mãe, me dá 5, mãe, me dá 10, pai, me dá 20 aí. Não é assim que funciona. Tenha dinheiro o pai ou a mãe, ou não tenha dinheiro o pai ou a mãe, desde pequenininha, a criança precisa aprender a valorizar e a administrar. Então a criança precisa ter consciência que uma conta de luz custa R$100. Ela precisa ter consciência disso. Porque para ela, quando ela pede 5 para o pai e o pai não dá, ela acha que o pai é bravo, que o pai é egoísta, que o pai é avarento. Mas espera aí, ela quer 5, só que um saco de arroz do mais barato custa R$7,88. E ela quer 5 para comprar bala. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Por isso é importante que eles estejam ali, não para tomar as decisões, mas para participarem e aprenderem no nome de Jesus. Amém, queridos? Mateus 6,33. Retorne. Quero falar 3 pontos rapidamente
com relação às prioridades. E quero ler contigo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Estava lembrando de algo agora. Sabe outro motivo que faz com que casais briguem por causa de dinheiro? Sabe o motivo? Quando ela ganha mais que ele. Quando ela ganha mais que ele. Isso é um problema. Isso é um problema porque às vezes ela não tem maturidade para entender que ainda que ela ganhe mais, ele vai continuar sendo cabeça. Ele vai continuar sendo sacerdote. Deus fez assim, isso não muda, ainda que ela ganhe mais. E pro lado dele, às vezes o problema é que ele não aceita isso. A minha mulher ganha mais que eu. Orgulho, inveja, aí surge o desprezo, a humilhação, surgem os problemas. Então nós precisamos atentar para isso. Eu lembrei de um caso agora, de um casal, ele era pastor, ela não era pastora, mas ela ajudava na obra, sempre estava junto. E ela prestou concurso e ela passou no concurso. E nesse concurso ela ia ganhar a bagatela de 12 mil reais. Isso já faz alguns anos. 12 mil reais. Ela não era pastora, ele era pastor. Ela fez o concurso e ia ganhar 12 mil reais. Ele ficou nervoso quando soube disso. Aí, ao invés de ele celebrar, a mulher passou no concurso e ia ganhar 12 conto. Meu Deus, 12 mil é 12 mil. Ele ficou nervoso. O quê? A minha mulher vai ganhar mais do que eu? E eu aqui? Ganhando quase nada? Ah, não. Ele largou o ministério para voltar a trabalhar secularmente só para ganhar mais do que nada. É por isso que Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu lembro de um pastor que ouviu esse testemunho, nós estávamos juntos, ele comentou assim conosco: se a minha mulher passa a ganhar 12 mil, aí que eu ia me enfiar de cabeça na obra, porque não ia mais ter preocupação, ela que paga todas as contas, eu só vou pregar. Imagine! Amados, nós precisamos refletir em tudo. Então esse desequilíbrio precisa também ser tratado. Tanto no coração dela, para que ela não humilhe, para que ela não distrate, para que ela não despreze e para que ela não queira achar que ela vai passar a ser o cabeça ou o sacerdote dentro de casa, quanto da parte dele, para que ele não venha se sentir inferior, menosprezado e orgulhoso e invejoso. Precisa ser tratado. Por isso, os pastores sempre estão aí para ajudar e para orientar. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 33, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O contexto aqui, meu amado, estava falando mesmo do sustento, da alimentação, das vestes. Então, se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, aquelas coisas iriam ser acrescentadas, ou seja, o sustento. Porém, esse texto ele vai muito além, porque ele fala de princípios mesmo. Então, se eu coloco Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, amado, todas as nossas necessidades certamente serão supridas. Inclusive na área financeira, porque estamos falando de finanças no meio da família hoje. Um segundo texto, para que haja êxito na vida financeira, quero ler com você Malaquias, capítulo 3. Um pouquinho antes do Evangelho de Mateus. Você está em Mateus, volte algumas folhas para trás até achar Malaquias. Capítulo 3, versículo de número 8. Diz o seguinte. É uma pergunta, porque o livro de Malaquias é um diálogo entre Deus e o homem, e diz assim, o Senhor diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. E com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós todas as nações. Aí ele continua, trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, texto que a gente conhece bem.
Amados, quando uma pessoa deixa de ser fiel a Deus no seu dízimo, quando uma pessoa não entrega o seu dízimo, o Senhor está dizendo, olha, quando não entrega, é como se estivesse me roubando. E os ladrões não entram no reino dos céus. Não entram. Então, é importante, se eu quero liberdade financeira, eu preciso atentar para isso aqui também. Quero ler com você Ageu, profeta Ageu. Volte mais algumas folhas ali. Volte algumas folhas. Profeta Ageu, capítulo 1. Quero ler do 5 ao 10. Diz o seguinte: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para afastá-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestidos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Verso 9. Esperastes o muito, e eis que o muito veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da vossa própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Haviam pessoas que estavam reclamando: Deus, nós não estamos prosperando. Deus, as coisas não estão dando certo. A gente trabalha, não flui, as coisas não funcionam. Aí Deus diz: sabe por quê? Que eu estou retendo a chuva do céu. Sabe por quê que as portas estão fechadas? Porque a minha casa está em ruína, a minha casa está perecendo, a minha casa está necessitando. E cada um de vocês está pensando na sua própria casa, enquanto a minha casa permanece em ruína. É por isso que quando aquele que recebe o salário, como diz o verso 6, recebe para pô-lo num saco furado, entra pela boca de cima e sai pelo buraco de baixo. Por que que aquilo estava acontecendo? Porque as pessoas não estavam dando prioridade em ofertar na casa de Deus. A casa de Deus precisava ser zelada, a casa de Deus precisava ser cuidada, reconstruída. Tem todo um contexto aqui de reedificação do templo nessa época. E cada um estava se preocupando com as fachadas das suas casas, enquanto a casa de Deus estava perecendo. Aí Deus estava fazendo o quê? Retendo as bênçãos. Por isso é importante nós colocarmos ali como prioridade, sim, dízimo, prioridade, sim, oferta e prioridade, sim, todas as outras coisas que nós sabemos que tanto necessitamos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vai para frente novamente. Capítulo 4, verso 26. Logo estaremos encerrando. Marcos 4, 26. Diz o seguinte: disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse crescendo, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Sabe o que o Senhor está dizendo? No tempo certo, cada sementinha que nós plantamos, que nós investimos, cada uma delas irá dar o seu fruto. Fruto de paz, fruto de alegria, fruto de saúde, fruto de libertação, frutos financeiros, de prosperidade, em todas as áreas. Porque o Senhor promete sim que essas sementes cresçam, germinem, sem que a gente perceba. As coisas comecem a acontecer, as portas se abrem e a gente não entende. Mas foi uma semente lá atrás, semeada, plantada e regada, em terra boa. Em terra boa. Então, primeiro passo para uma vida de sucesso financeiro: fidelidade e generosidade com o Senhor. Segundo, planejamento. Terceiro, unidade. Amém? Vamos repetir? Primeiro, fidelidade e generosidade para com o Senhor. Segundo, planejamento. Terceiro,
unidade. Tem que ter unidade. Se não houver unidade no meio da família, um vai gastar com o carro, com acessórios, com coisas inúteis, o outro vai gastar com hobby e o outro vai gastar com bolsa à parte. E coisas importantes vão ficar para trás. Então, é importante a gente atentar para tudo isso e deixar que Deus possa estar fazendo os milagres. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, aquele texto do início. Vou ler 4 textos com vocês, rapidamente e vou encerrar. Primeira carta de Timóteo 6. Quando falamos de prioridades na nossa vida financeira, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, quero ler os versos 7 e 8. É importante refletir nisso aqui. Amados, diz o seguinte a palavra de Deus, verso 7. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Muitas pessoas nem dormem de noite, porque sabe que não tem uma conta generosa lá esperando por ela no dia seguinte. Gente, isso não importa nada. Quando meu pai morreu, ele não levou um centavo que ele tinha. Quando algum familiar ou parente seu que era rico faleceu, não levou um centavo do que tinha. Já ouviu aquele ditado que caixão não tem gaveta? Não tem gaveta. Porque nada temos trazido para este mundo e nem coisa alguma poderemos levar dele. Se temos o sustento e se temos com o que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Contentes. Pode observar aquela pessoa que nunca nada está bom. Sempre quer uma roupa nova, sempre quer um sapato novo, sempre quer passear, sempre quer não sei o que, sempre quer um restaurante novo, nada sacia aquela pessoa. Pode ter certeza que essa pessoa precisa de libertação. Porque ela está caindo naquele texto onde o Salomão dizia, olha, a sanguessuga tem 2 filhas, dá, só me dá, eu quero. Nada sacia ela. Só que se ela for liberta pelo sangue do Cordeiro, essa pessoa será saciada pelo Senhor. Será saciada. Em nome de Jesus. Quero falar sobre honestidade antes de concluir. Vá para Provérbios, por gentileza. Provérbios, capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo de número 1. Honestidade. Amado, honestidade tem a ver com caráter, com integridade, com aquilo que as pessoas veem em você. Provérbios 11, verso 1 diz o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Acima de tudo, seja honesto. Seja honesto. Seja honesto. Queridos, não seja daqueles que pega dos outros para fazer cortesia com o chapéu alheio. Não seja daqueles. Já ouvi casos, eu vi um testemunho esses dias de uma pessoa que chegava com sacoladas de material de escritório. Ah, pastor, isso aqui é para ajudar a obra, usa aí no seu escritório, na obra. Nossa, que legal, mas você tem papelaria? O que é? De onde? Ah, não, isso daí estava lá na empresa, no meu trabalho, ninguém estava sobrando, eu trouxe. Amado, se não é teu, não pegue. Não interessa se está sobrando, não interessa se alguém esqueceu. Não é teu, não pegue. Não te pertence, não queira. Não queira, não peque, nunca. Seja honesto, seja íntegro, seja reto. O que é seu, aquilo que não é seu, não é seu. Não caia neste pecado no nome de Jesus. Se você for honesto, certamente Deus vai ser honesto com você e vai te abençoar muitíssimo. Pode ter certeza. Mais um texto, Provérbios 11, 15.
Provérbios 11, uma folha aí para frente, falando sobre prioridades, elencar as prioridades, falando sobre honestidade. Agora quero falar sobre fiador. Alguém já foi fiador de alguém aí? Alguém já foi fiador? Uma pessoa, 2, 3, 4. Vocês que já foram fiadores, eu também vou levantar a mão, porque eu já fui fiador também. Vocês que foram fiadores, se incomodaram alguma vez? Eu me incomodei. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 11, verso 15. Diz o seguinte: quem fica por fiador de outro, sofrerá o quê? O que diz aí? Males. Quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de um ser estará seguro. Estará seguro. Olha o que Deus está dizendo. Tem gente que arruma dor de cabeça desnecessária. Eu já arrumei dor de cabeça desnecessária. Um dia eu vou te contar essa história. Aliás, eu tenho até um videozinho no meu canal no YouTube que eu conto um pedacinho dessa história, sobre esse assunto aí. Então, meu amado, foge. A Bíblia está dizendo foge. É claro que existem casos e casos. Às vezes Deus pode estar usando você para abençoar uma pessoa, mas fica com o olho bem aberto. Se Deus disser vai, você vai. Se Deus não falar nada, você foge. Foge. Porque senão você vai se incomodar. E vai ter problemas financeiros e vai brigar com a sua esposa ou vai brigar com seu marido. Foge disso, em nome de Jesus. Por fim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, no último tópico. Falando sobre prioridades, falando sobre honestidade, falando sobre ficar atentos quanto a ser fiador. E agora eu quero falar sobre sociedade. Muitas pessoas vão para a falência financeira por causa de sociedade com outras pessoas, sociedades erradas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Diz o seguinte, verso 14 e 15. Olha o que diz aí na palavra de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. Por quê? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que união que há? Nenhuma. Então, se você não quer se incomodar, não faça sociedades com incrédulos. Não faça sociedades com pessoas que não servem a Deus. Porque você vai ser fiel a Deus, a pessoa não vai. Vocês estarão debaixo do mesmo jugo. Terão problemas. Porque não há sociedade entre o crente e o incrédulo. Não há. Não tem sociedade, ligação entre as luzes e as trevas. E tem pessoas que hoje, com todo o conhecimento da Bíblia, com todos os ensinos e as instruções, ainda caem nesse erro e fazem sociedades com pessoas que não servem a Deus e vem a falência financeira e não sabem por quê. Então, fique atento com relação a isso. Elenque as suas prioridades, a sua honestidade, o seu caráter, acima de tudo, fuja de ser fiador, salvo que o Espírito Santo te fale com todas as letras, abençoe aquela pessoa e vigie quanto a sociedades. Vigie, no nome de Jesus. Vou concluir lendo o texto de Filipenses com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Filipenses 4, 19. Diz o seguinte a palavra de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, tenha certeza disso. Deus vai suprir. Vai suprir. Eu tenho visto a mão do Senhor. Eu sei que você vai ver a mão do Senhor. Você vai ver. Mas saiba administrar isso. Elenque-se o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. A sua honestidade, o seu caráter, o seu planejamento.
A unidade na sua família, todos juntos, envolvidos, para que a sua família tenha sucesso. Quantos e quantos casos você já não ouviu de que um dos cônjuges faliu a família por causa de vício, por causa de jogatina, por causa de negócio errado, por causa de rolo? Ele vendeu a geladeira por uma bicicleta que não tinha rodas. Então, todas as decisões financeiras precisam ser tomadas em família, para que a família não venha a perecer. É claro que o cabeça tem uma palavra muito importante, mas envolva as pessoas que você ama, ouça as pessoas que estão perto, ore e então tome as suas decisões. E seja feliz e seja livre financeiramente no nome de Jesus. Amém? Continuamos na próxima semana. Que Deus te dê bastante sabedoria para que você possa administrar as suas finanças. Amém, queridos? Feche seus olhos.